E aí, pessoal? Nesse vídeo a gente vai tratar sobre o MySQL. O conteúdo desse vídeo é o seguinte: eu vou mostrar de onde baixar o MySQL, como criar usuários, como criar bases de dados no MySQL, alterar as permissões de usuários para que eles possam ter acesso a somente essas bases de dados que a gente criou, para aumentar a segurança, e como criar tabelas. Esse não é um vídeo para explicar sobre a linguagem SQL. Eu quero só tratar sobre a instalação e sobre alguns passos básicos que você vai seguir para poder deixar o MySQL funcional na sua máquina. Bem, então agora a gente vai começar a parte mais teórica do MySQL. Veja que com esse vídeo eu não tenho nenhum intuito de falar sobre a linguagem SQL. Eu só quero falar de uma forma bem geral sobre essas etapas de configuração inicial que a gente vai precisar para fazer uma aplicação com MySQL, que é quando a gente precisa ter uma base de dados, um usuário, e alterar as permissões do usuário é mais uma questão de segurança, né? Criar tabelas é uma parte que fica a cargo da aplicação, porque utilizando um ORM, que é o que eu já falei com o SQLizer, você não precisa se preocupar com o código de criar tabelas. Eu vou mostrar só como que criar tabela para a gente poder manipular e aplicar os conceitos que eu estou falando nesse vídeo. Então a gente vai começar com a parte de criar usuários. O comando de criar usuários é esse daí, create user. New user é o nome do usuário que você vai criar. E só para enfatizar, aqui você deve manter o nome do usuário bem simples, né? Sem espaço, sem underline. Eu acho que você pode colocar underline, eu não tenho certeza. Não tenho certeza da sintaxe do nome. Quando você especifica o localhost nesse comando, é porque você quer que ele tenha acesso ao banco somente a partir da máquina local, ou seja, a máquina onde o banco de dados está instalado. Isso evita brechas de segurança, por exemplo, você ter a sua senha do seu usuário descoberta, e evita que o seu banco ele seja acessível de fora da máquina onde o banco de dados está hospedado. E password vai ser a senha do usuário. Eu deixei aqui preparados dois terminais, que é para a gente criar o usuário em um com o root, né? Então eu vou logar aqui com o usuário root. E nesse outro terminal, quando eu concluir a criação do usuário, a gente vai fazer login com ele aqui. Então vamos lá. Para criar o usuário é create user, o nome do usuário, que eu vou chamar de usuário teste em localhost. E a senha para esse usuário vai ser senha 123. Então terminar aqui o comando com ponto e vírgula e executar. O usuário teste foi criado com a senha 123. Vou fazer login com ele aqui agora. Então eu vou logar em MySQL o usuário teste, pedir a senha, que é senha @123. O usuário foi logado. A nossa próxima etapa é como criar bases de dados. Quando o usuário ele é criado, ele não tem acesso logo de cara às bases de dados que já existem. Como assim? Através do comando show databases, eu consigo listar as bases de dados do meu sistema, que são essas daqui. Algumas padrão do MySQL, que ele cria como exemplo, outras são bases de dados de configuração, e só uma base de dados aqui, essa meu DB, fui eu que criei. Esse usuário, ele começa não tendo acesso a essas bases de dados. Se eu tentar mostrar aqui show databases, ele só consegue ver essa information schema. Daí eu quero criar uma base de dados e quero dar permissão ao usuário para ler dados
manipular dados no geral nessa base. Para criar uma base de dados, eu vou utilizar o seguinte comando, o create database. Essa cláusula if not exists é opcional. Se você inseri-la, o comando ele só vai criar essa base de dados se ela ainda não existir. Database name é o nome da base de dados. Charset é o nome do charset. Um charset é um conjunto de caracteres. Por exemplo, para o português, a gente usa, além dos símbolos e números e letras, a gente usa também algumas letras acentuadas. Quando a gente for criar nossa base de dados, eu vou utilizar um charset, que é o Latin 1, que ele contém todos esses caracteres para representar dados em quaisquer línguas com o alfabeto latino. O collation é a forma como o banco de dados ele vai comparar os dados. Então, eu posso, através do collation, permitir que dados em caracteres maiúsculos e minúsculos sejam comparados e o banco ele não se importe com o caso, né, que é maiúsculo ou minúsculo, em que esses dados estão escritos. Então, a gente vai usar esse comando aqui para criar base de dados. Create database, o nome da base de dados, o charset e o collation. Eu vou falar sobre o collation na hora que eu for escrever o comando. Então, aqui, com root, eu vou criar base de dados, vou chamar de base, charset é Latin 1, e o charset Latin 1 ele já tem um collation padrão, que é o Latin 1 Swedish CI, se eu não me engano. Como o Latin Swedish CI já é um collation padrão para esse charset, eu posso especificar ou não, tanto faz. Eu acho que esse não é o nome do collation. Não vou especificar, deixar como tá, só o charset e pronto. Então pronto, a base de dados foi criada. Quando eu listar aqui em show databases, ele vai mostrar a base, que o usuário ele continua sem ter acesso à base de dados. Daí a gente parte para o nosso próximo tópico. Se eu quiser conceder acesso a esse usuário nessa base de dados, como é que eu faço? Eu posso conceder privilégios e também posso revogar esses privilégios de usuários em uma base de dados e em uma tabela. Esse primeiro comando ele vai conceder todos os privilégios em todas as bases de dados, que é especificado por esse primeiro asterisco aqui, ponto, em todas as tabelas dessas bases de dados para o usuário que eu passar aqui, no localhost. Caso eu queira ser mais específico e conceder somente alguns tipos de permissão, eu também posso. Os tipos de permissão que eu posso conceder, eu vou passar aqui no comando grant. Então, eu tenho esses tipos de permissões aqui. Digamos que eu queira conceder todos os privilégios ao usuário, eu vou utilizar a permissão all privileges. Create vai dar ao usuário a permissão de criar novas tabelas ou bases de dados. Drop de apagar tabelas ou bases de dados. Delete de apagar linhas de tabelas. Insert de inserir linhas em tabelas. Select para ler os dados das tabelas. Update atualizar linhas nas tabelas. E grant option faz com que o usuário ele possa conceder ou remover privilégios de outros usuários. Então, para testar, a gente vai permitir que o usuário ele possa... Eu não vou conceder todos os privilégios. A forma de conceder todos os privilégios em uma base de dados e tabela é essa daqui. Eu vou conceder privilégios mais granulares, que é, eu quero somente que o usuário ele possa ler dados de tabelas. Então, aqui no root, eu faço grant
select on base ponto asterisco, ou seja, todas as tabelas de base to usuário teste em localhost. Vamos mostrar agora quais são as permissões que esse usuário tem. Então, show grants to tem um erro aqui no meu comando, não é show grants to, é show grants for. O usuário, ele tem o select na base de dados base. Vamos lá fazer então um use base, que é o nome da nossa base de dados. Só que essa base ela não tem nenhuma tabela, então vamos lá criar uma tabela. O comando de criar tabelas é esse daqui, create table. Você passa o nome da tabela e os nomes e tipos dos atributos. Para não complicar demais e não ter muita coisa para preencher, eu vou criar só uma tabela pessoa com um nome e um sobrenome. Antes de criar a tabela, eu tenho que selecionar a base de dados onde eu quero criar aquela tabela. Então eu vou usar base. E aí aqui eu vou criar a tabela pessoas com os campos nome, que é um varchar de até 20 caracteres, ou seja, um texto de até 20 caracteres, e um sobrenome, também é um varchar de até 20 caracteres. Eu abri um parêntese aqui, tenho que fechar os parênteses e finalizar o comando. Pronto. Agora esse usuário ele pode realizar o select em base. Vamos ver aqui. Select from pessoas. Já que base está selecionada, eu posso dizer diretamente de qual é a tabela que eu quero selecionar os dados. Outra forma seria, se não estivesse selecionado, utilizar essa notação, o nome da base de dados, ponto, o nome da tabela. Mas não tem nenhum dado lá, né? Então vamos inserir um dado com esse usuário, o root. Esse comando eu não coloquei nos slides porque eu não, como eu falei, eu não quero fazer uma geral em MySQL nesse vídeo. Eu estou só usando esse comando como exemplo. Se você quiser mais referências, você pode procurar em outro lugar. Esse não é o vídeo certo para você aprender isso. Então, insert into pessoas os valores. Antônio Dias. Pronto. Minha tabela agora tem uma linha. Se eu selecionar os valores dessa tabela, eu tenho aqui Antônio Dias. Esse usuário também ele pode fazer isso, né, porque ele tem a permissão select na tabela. Tá aqui. Agora, a gente vai tentar inserir um dado com esse usuário aqui para ver se a gente consegue fazer isso. Então, insert into pessoas, valores. Eu não consigo inserir dados com esse usuário porque eu não tenho a permissão insert, né, com esse usuário aqui. Eu precisaria fazer um grant insert on base ponto todas as tabelas to usuário teste @localhost.
Vamos ver agora se a gente consegue fazer isso. A gente não vai conseguir porque tem que recarregar, recarregar a tabela de privilégios. Então, preciso fazer um flush privileges. Vamos tentar de novo. Vamos tentar conceder a permissão diretamente na tabela de pessoas. Agora foi. Então deve ter alguma diferença sutil entre você conceder o privilégio de inserir na base de todas as tabelas ou conceder esse privilégio diretamente na tabela. Bom, e com isso a gente conclui esse vídeo, né? A gente viu como criar usuários, a gente viu como criar bases de dados e viu também o que são conjuntos de caracteres e collations, como alterar permissões de usuários e como criar tabelas. Deixem suas dúvidas nos comentários e até a próxima.